Boa noite a todos, aos amigos, aos simpatizantes, nessa nossa primeira palestra, né, do ano de 2021. E novamente estamos aqui com o Vitor Sônego. Boa noite, Vitor. Boa noite, é uma alegria imensa poder estar aqui nessa casa que sempre nos acolheu de forma tão carinhosa, agora virtualmente, o Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho. Para nós é uma alegria imensa estar participando, porque eu e a Lavínia, minha namorada, a gente participa de um grupo aí, a gente é administrador de uma página do Facebook chamada justamente Aprendizes do Evangelho. Então, esse é um nome aí que nos convida carinhosamente ao coração, né? Então, para nós é sempre uma alegria imensa poder estar participando, dando nossa pequena contribuição para essa casa que tanto aí já fez, já representou por nós. Ô, Vitor, a gente agradece bastante e saiba que é recíproco, viu? E esse ano também nós vamos ter a Lavínia, né? Pela primeira vez na nossa casa. Quer dizer, nossa casa não, né? Virtualmente, tá bom? Vitor, então nós vamos fazer a leitura, né, para os ouvintes acompanhando aí, do Vida Feliz, tá bom? Então vamos lá. Ama-te mais. Certamente não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso e envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantém acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envelhecem. Desculpa, que prejudicam e envilecem, tá? Correu um errinho aí. Então, Vitor, com essa mensagem belíssima do Vida Feliz, né, de Joana de Ângeles por Divaldo Franco, nós vamos deixar você agora com a palavra, clareando, ensinando, nos dando o estímulo, nos dando o incentivo nessa primeira palestra do ano. Que Jesus te abençoe, que nós possamos, do lado de cá, te emitir as vibrações necessárias para que nós possamos formar uma corrente de vibração positiva, forte, firme, para que todos nós possamos sair nutridos, né, dessas boas palavras, que essas energias que chegam até nós através da sua palavra, ok? Que Jesus te abençoe e nós pedimos a você que faça a prece final no término da sua fala, ok? Deus te abençoe e até a próxima. E muito obrigada. Agradeço mais uma vez aqui. É um tema que a gente separou do bate-papo de hoje. Já até antes, aproveita, se olhar um pouquinho para baixo, que eu estou com uma colinha no computador. É um tema que nós já até abordamos uma vez na casa do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, no GEAP, presencialmente. Mas já faz até uns anos atrás, não sei se uns 2, 3 anos. E aí a gente pensa, nossa, vai estar agora essa oportunidade de nós trazermos esse mesmo tema, agora através, virtualmente, é um tema que há muito tempo eu queria que pudesse ser gravado aí para que ficasse de mais fácil acesso, que é um tema que muito me tocou e que eu trago aqui buscando aí com esperança e otimismo que também possa tocar o coração de mais alguém. Então, a gente agradece a oportunidade de poder trazer aqui, justamente, né, pelo GEAP, Aprendizes do Evangelho, essa mensagem de tamanho carinho que tanto nos fez refletir, nos fez modificar comportamentos, atitudes, e que nós esperamos que, através desse acesso às redes sociais, possa tocar ainda mais corações do que habitualmente. Então, a gente começa aqui, né, o nosso tema é o amor é luz. Então, amor é luz. Como que a gente chegou nessa conclusão? A gente separou aqui alguns versículos, umas passagens, lá da primeira carta do evangelista João, em que ele vai dizer assim, logo no capítulo 4, entre o capítulo 1 e 4, mais ou menos, ele traz essas reflexões, na primeira carta de João, né? Se alguém ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. E ainda mais pra frente, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus
é amor. Então, o primeiro ponto que João vai trazer: se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. E num outro ponto de sua carta, lá no comecinho, ele vai fazer a seguinte afirmação: Deus é luz. Se a gente aproveitar e fazer um joguinho matemático, né? Deus igual amor e Deus igual a luz. Se a gente igualar as equações, nós temos amor igual a luz. Então, esse aí é o ponto inicial que a gente testa essas reflexões. O amor é luz. Porque se Deus é amor e Deus é luz, logo o amor também é luz. Mas nós não vamos nos basear apenas nesse joguinho de palavras, nesse jogo matemático, para fazer a nossa afirmação. Nós vamos mais além, vamos trazer um efeito assim prático, um caso conhecido, digamos assim, de um livro muito importante da nossa doutrina, mas também, digamos assim, pouco lido, pouco conhecido pelos espíritas. O livro Voltei, do irmão Jacó, o espírito do irmão Jacó, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Nesse livro nós vamos ter a história de um espírito que, quando encarnado, era espírita e que muito trabalhou para a construção de inúmeras situações no movimento espírita. Tanto ali trabalhava, participava ali das atividades do centro, era doutrinador, agora o termo é dialogador, de reunião mediúnica, construiu, se eu não me engano, a primeira gráfica espírita, fez tudo isso, tanto pregou afirmando que nós deveríamos buscar a nossa luz, e quando ele chega do outro lado, quando ele desencarna, ele se reconhece opaco, sem luminosidade alguma. Não vamos aqui confundir a situação, né? Muitas vezes a gente bate o olho nisso, então é um espírito que desencarnou numa condição muito má. Não. Ele desencarnou bem comparado a inúmeros outros casos que a gente conhece, né? O próprio André Luiz, que passou ali anos na região ali do umbral para ter o melhoramento do próprio coração. Esse foi um espírito que desencarnou, que foi recebido do outro lado diretamente por Bezerra de Menezes, mas que tanto havia feito pelo movimento espírita, que acreditava que chegaria do outro lado um espírito luminoso, e se surpreende ao reconhecer que nenhuma luz tinha alcançado para si mesmo. Então, em meio a essa confusão, ele fala para Bezerra: mas Bezerra, como que pode isso? Eu tanto fiz, eu tanto trabalhei, eu construí isso, eu construí aquilo, construí uma gráfica. No que Bezerra vira para ele e fala: realmente, Jacó, você construiu muitas coisas enquanto estava na Terra, mas o que construiu dentro de seu coração? Jacó ainda não compreendia que o reino de Deus é obra divina dentro do coração humano, conforme nós encontramos no livro Boa Nova, psicografia do Humberto de Campos, pelo médium Chico Xavier. O reino de Deus é obra divina, construído dentro do coração humano. Jacó tinha construído inúmeras coisas externas, construído inúmeras coisas para a doutrina, mas nada havia construído dentro de seu coração. Em outro momento da história, uma passagem que nos causa até um certo choque quando nós lemos. Jacó, encontrando ali com um certo espírito, já ambos agora desencarnados, reconhece que esse outro espírito era um que frequentava suas reuniões mediúnicas. Era um dos espíritos obsessores que ele por anos e anos tentou trazer à luz, anos e anos tentou trazer ao bem, e que nunca havia conseguido. Então esse espírito, ao encarar Jacó, vira e fala: olha só quem nós temos aqui, se não é o grande irmão Jacó? Tantas vezes você me disse para que eu fosse atrás para construir, para buscar a minha luz, e cadê a sua luz, Jacó? Então a gente vê ali um momento que é o enfrentar da consciência, em que você reconhece que tudo aquilo que você construiu externo, nada adiantou do próprio íntimo. Tanto falou para os outros buscarem a luz, que ele esqueceu de ele mesmo buscar alcançar alguma luz. Então, a história vai continuando, e num período de mais ou menos de um ano, que ele vai refletindo sobre tudo isso, e que em certo momento, passando ali por uma das regiões mais trevosas, digamos assim, ele encontra um grupo ali de espíritos realmente aí sombrios.
E o seu primeiro impulso naquele instante, diferente de todas as vezes anteriores, não é de medo nem de repulsa, mas de compaixão. Ele se compadece, é tocado por misericórdia e, num ato de amor, faz uma prece para aqueles indivíduos. Então aí acontece uma coisa mirabolante na história. Ele fecha os olhos, né? Faz aquela prece sentida, aquela prece de coração, prece de amor aos semelhantes. E ao abrir os olhos, reconhece uma luminosidade nova no ar. Num primeiro momento fica até perdido, achando que era algum espírito superior que estaria lá irradiando essa luz sem que ele pudesse vê-lo. No que então depois chega a compreender, quando Bittencourt Sampaio, um outro grande trabalhador da doutrina, espírito, esse sim, grandemente luminoso, vira para Jacó e fala: não se espante, Jacó. Essa luz que você vê te pertence. Então daí ele vai falar a seguinte frase, que eu até separei aqui. O Bittencourt Sampaio falando para Jacó: a concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. O que depois ele ainda vai falar que no momento ele conseguiria apenas irradiar essa luz em momentos de profunda oração, de grande irradiação de amor, mas que futuramente aprenderia a controlar isso e a irradiar o tempo todo. Mas vejamos que profunda essa frase de Bittencourt Sampaio. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. Ou seja, quando nos concentramos no amor, irradiamos luz à nossa volta. O amor se torna luz. O amor é a luz que irradia de nós mesmos. Mas nós vemos aqui um detalhe. Não é qualquer amor. É a concentração de amor verdadeiro que produz essa claridade. O que chega a ser esse amor verdadeiro? O que é esse amor aqui que se fala? E agora nós chegamos num ponto interessante. Porque quando a gente pega, por exemplo, no grego, há inúmeras palavras que nós podemos utilizar para falar do amor. Existe a palavra eros, que é um amor mais sexual, um amor mais de sensações. Temos o amor filho, que é o amor de amizade, né? Filho ou filia, então de amizade. E temos o amor ágape, o amor supremo, o amor incondicional. Todas as três palavras, quando a gente pega do grego, nós podemos traduzir do português como amor. Mas nós podemos obviamente fazer a distinção. Então, o amor eros, nós podemos traduzir, por exemplo, como a expressão, né, próprio eros, vem, né, erotismo, por exemplo. A expressão filho, nós podemos traduzir como uma afinidade, uma amizade. E o amor ágape, que é a mais profunda compreensão da fraternidade humana. E é nesse ponto que nós vamos realmente desenvolver aqui essas nossas reflexões. Esse amor que, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Lázaro vai falar sobre a lei de amor, ele fala não o amor material, mas aquele amor divino, que há em todos nós uma sementinha esperando para desabrochar. Esse amor em sua maior grandeza, esse amor por excelência, que é o que o Cristo veio anunciar. Então Jesus não veio falar sobre o amor eros, sobre o amor filho. Ele veio falar sobre esse amor ágape. E agora nós chegamos num ponto interessante. Para compreender o que é esse amor ágape. Quando a gente pega do grego ágape, traduzimos diretamente para o português, nós temos a palavra amor. Mas se nós pegarmos o ágape e traduzirmos para o latim, nós teremos a expressão caritas, que traduzido então para o português gera caridade. Então nós vamos ver aqui que a diferença entre o amor ágape e a caridade é simplesmente a questão de ordem de tradução. Se nós pegarmos e traduzir diretamente para o português, é amor. Se passarmos pelo latim primeiro, vira caridade. Por isso que quando nós pegamos naquela famosa carta de Paulo aos Coríntios, em algumas traduções vamos ver a palavra amor, em outras traduções vamos ver a palavra caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo encontramos caridade. Em vários outros versos do Novo Testamento a palavra amor. Mas é a mesma coisa. Como os Espíritos dizem, que nós nos entendamos quanto às palavras. Eles estão falando ali do mesmo sentimento. E é isso que importa.
Então, nessa carta, que, por exemplo, muitos vão se lembrar que Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um balde que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, e tivesse um conhecimento de todos os mistérios, um perfeito conhecimento de toda a ciência, se eu tivesse ainda toda a fé possível, conseguindo então transportar montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu doasse todos os meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse esse amor ágape, a caridade, tudo isso de nada me serviria. Então ele continua ainda enumerando as virtudes, as qualidades desse amor ágape, desse amor caridade. Falando, a caridade é benevolente, é benfazeja, não se irrita, não deseja mal, não se ensoberbece, não procura os próprios interesses, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E daí fala que esse amor, caridade, essa caridade jamais desaparecerá. Mas tendo profecias, desaparecerão. Conhecimentos serão aniquilados. Mas então, quando vier o que é perfeito, que é essa caridade, então ele ainda desenvolve toda uma reflexão e no final vai dizer: agora, pois, permanecem 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade, ou o amor. Esses 3. E o maior entre eles é o amor-caridade. Então a gente pode pegar isso com esse vocabulário meio confuso de Paulo, né, por causa da época que foi escrito, e trazer para a nossa linguagem mais atual. A gente pega, por exemplo, a gente fala: ainda que eu fosse no centro espírita de segunda a segunda, ou melhor, agora a gente não pode mais ir presencialmente, então, ainda que eu assistisse às lives de palestras de segunda a segunda, todos os dias da semana, e ficasse assistindo ali todas as palestras de todos os grandes palestrantes, que eu acompanhasse todos os congressos, se eu não tivesse caridade, nada seria. Se eu tivesse lido todos os livros da codificação, incluindo os livros de Chico Xavier, psicografados por Emmanuel de Luiz Humberto de Campos, se eu não tivesse o amor-caridade, eu seria como um balde que soa, ou seja, um balde vazio, que faz barulho, com conteúdo, mas sem nada a oferecer. E ainda que eu tivesse engajado em todas as atividades voluntárias, fizesse as doações para todas as entidades filantrópicas, se eu não fizesse isso com verdadeiro amor, tudo isso de nada me adiantaria. Então nós podemos puxar essa reflexão para ver como nós, no meio espírita, temos entendido esse amor, essa caridade. Porque muitas vezes nós não compreendemos, assim como Jesus vai falar no livro Boa Nova, no diálogo para Maria de Magdala, que apenas o amor que sabe renunciar contém o divino mistério da vida. Apenas o amor pelo sacrifício pode saciar a sede do coração. Porque viver bem é saber imolar-se. É o que Jesus vai dizer. Então, apenas através desse amor que renuncia, o amor que abre mão dos seus interesses para o interesse comum, é que podemos encontrar ali o caminho para a vida suprema. Apenas o amor que renuncia sabe fazer esse caminhar. Então, daí nós refletimos como tem sido muitas vezes o nosso comportamento, como tem sido esse meu amor. Tenho alcançado a verdadeira caridade? A caridade para Jesus, que não está restrita à esmola, doação material, mas a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Essa caridade que se reflete como amor nas mais diversas situações da nossa vida. O amor que age em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Esse amor fraternal, que é quando Cristo vai dizer: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então esse amor que se entrega completamente ao semelhante, por amor, que compreende que ele também é filho de Deus. Ele também é seu irmão. Então essa compreensão que muitas vezes nos falta. A caridade não como um ato externo que eu vou lá e faço,
mas essa caridade que é o verdadeiro sentimento. Essa caridade que é o amor colocado em prática. E nós tão mal compreendemos esse conceito que muitas vezes a gente até pode pegar, comparar o comportamento de muitos de nós aqui no Espiritismo como verdadeiros fariseus modernos, tão apegados à forma, à escrita, às palavras, que nos esquecemos da essência. Então nós pegamos o caso do fariseu Nicodemos, que foi ali conversar com Jesus, que está narrado isso no Evangelho de João e também no livro Boa Nova. E nós vamos ver ali no livro Boa Nova um detalhe desse diálogo que nos chama muita atenção. Porque Nicodemos vai então falar com Jesus e Jesus lhe apresenta a lei da reencarnação. Mas Nicodemos, que era fariseu, doutor da lei, sai confuso, não compreende o que estava ali acontecendo. Não compreendia ainda a realidade da alma. Porque Jesus lhe questiona, se quando eu falo para você a respeito das leis da terra, das leis da matéria, tem dificuldade de entender, como vai compreender, como vai acreditar em mim quando eu vos falar das coisas espirituais? Então ali, Nicodemos se afastando confuso, se aproximam os discípulos e vão questionar para Jesus a respeito desse tema, porque eles também estavam confusos. Então Jesus esclarece todos os detalhes sobre a reencarnação, sobre como que funcionam as provas, expiações, o resgate do passado. Mas então, um dos discípulos vira para Jesus e fala, mestre, mas há ainda para mim uma dúvida, porque a meu entender, me parece que para que eu corrija a minha falta, é necessário que outro tome lugar na mesma falta que eu cometi. Então nós vamos ver que esse pensamento do discípulo é o mesmo comportamento que muitos de nós espíritas temos tido. No que Jesus, então, vai fazer um grande ensinamento. Ele questiona, perguntando, perante a lei de Moisés, como se processa a reparação? Como ocorre a reparação das faltas? E daí os discípulos falam, ora, na lei está escrito, olho por olho, dente por dente. E daí então Jesus vira e fala, também tu está pensando como Nicodemos, como todas as criaturas humanas têm pensado, aliás, o que não me surpreende, considerando a estreiteza de visão espiritual com que olham os textos sagrados. Porque os homens, em sua arrogância, têm colocado a justiça como o mais alto patamar das virtudes celestes. Colocado a justiça acima de tudo. Entretanto, eu tenho dito que apenas o amor cobre a multidão dos pecados. Apenas o amor cobre a multidão dos erros. E aí que vem o ponto belíssimo dessa explicação de Jesus. Perante essa lei de Talião, onde haja um assassino, é necessário que alguém seja assassinado. Mas, perante a lei do amor, reconhece-se que a vítima e o verdugo, aquele que infligiu a coisa, são irmãos, filhos do mesmo Deus. E é necessário que eles se reconheçam apenas dessa forma, para que os fantasmas da dor e da aflição sejam afastados. Então, daí nós vemos a profundidade espiritual dessa lição. É necessário apenas que nós nos reconheçamos como filhos de um mesmo Pai, irmãos uns dos outros, e ajamos dessa forma, para que os fantasmas da dor e da aflição sejam afastados de nós. E eu acredito que muitos de nós, espíritos, ainda vemos essa passagem e temos dificuldade de entender. Porque nós olhamos assim, a gente vê uma pessoa sofrendo na rua e fala, tá vendo? Na encarnação passada fez tal coisa. A gente olha uma pessoa passando por dificuldade e fala, tá passando por isso porque lá atrás errou. Sendo que muitas vezes é apenas uma prova, uma dificuldade para ser superada. Não necessariamente um erro que a pessoa cometeu. E nós temos essa necessidade, parece, de julgar o semelhante, colocando o outro sempre como errado. Se ele fez tal coisa porque errou lá atrás, Jesus fala que não é bem assim. Nós nos esquecemos de um ensinamento que diz, misericórdia quero, não sacrifício.
Deus não quer o sofrimento de seus filhos. Quer que se reúnam todos como irmãos. Então nós olhamos o semelhante, a gente vê ele passando uma dificuldade e fala, olha lá, porque fez o mal lá atrás, está pagando assim. E mais ainda, nós falamos que por eu cometer o mal agora, a única solução para o mal que eu cometi será sofrer o mesmo mal. Então eu falo, se eu matei alguém de forma cruel, na próxima encarnação eu vou ser morto dessa mesma forma. O que cai no grande contradição. Porque se eu matei alguém com crueldade, alguém vai ter que me matar com essa mesma crueldade. Mas quer dizer que essa pessoa que me matou virou um assassino. Que vai ser necessário que numa próxima encarnação alguém mate ela. Vai precisar que numa outra, e assim sucessivamente. Nós não temos a corrigenda do erro. Apenas vamos passando a culpa, a responsabilidade de um para o outro. Mas não é assim que a lei divina opera. Nós temos essa mania, muitas vezes, de olhar o erro e sempre pensar no mal. Nos esquecendo que o amor cobre a multidão dos erros. Um ensinamento esse tão importante que nós encontramos no diálogo de Jesus com Nicodemos, no diálogo de Jesus com Maria de Magdala, numa carta de Paulo, numa carta de Pedro, tantas vezes repetido. O amor cobre a multidão dos erros. Porque nós olhamos, muitas vezes, para os textos passados e temos dificuldade de compreender e praticar. Há 3.200 anos, Moisés veio e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essas palavras não são de Jesus, são de Moisés. Está lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e Levítico, capítulo 19, versículo 18. Jesus o que faz é apenas enfatizar a importância desses mandamentos como sendo os maiores mandamentos dentro da lei mosaica. Mas é Moisés quem trouxe isso, 3.200 anos atrás. Entretanto, nesses 3 milênios, temos apenas ouvido olho por olho, dente por dente. Há 2.000 anos, agora sim, Jesus veio e disse: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Entretanto, nesses 20 séculos que se passaram, temos apenas escutado: aquele que ferir pela espada será ferido. E há mais de 150 anos, Kardec, através da codificação, veio e falou: fora da caridade não há salvação. O que o Chico vai dizer, fora da caridade, ou seja, do amor universal, não há salvação. Entretanto, nós apenas focamos na lei de ação e reação, de causa e efeito. Temos reencarnados em religião atrás de religião, cometendo sempre os mesmos equívocos na interpretação do amor de Deus. Sempre focando na punição e esquecendo do amor. Amarás a Deus acima de todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fora da caridade não há salvação. Entretanto, nós escutamos: olho por olho, dente por dente. Aquele que ferir pela espada será ferido. A lei de ação e reação, de causa e efeito. Sempre focando no mal, na punição, na corrigenda. E nós não pensamos que muitas vezes a correção desse mal será fazendo bem. Não é necessário esperemos a dor para reparar os nossos erros. Mas é possível que nós reparemos eles agora mesmos, através do trabalho reparador. Então, por que uma pessoa que foi lá e cegou uma pessoa, vamos dizer assim, que a gente tem casos no livro 2.000 anos, por exemplo, a pessoa foi lá e cegou os olhos de alguém. A gente vem falar, na próxima encarnação vai vir cego. Quem disse? Quem somos nós para decidir? Porque ali cegou, vai vir cego outra vez. Olho por olho, dente por dente. Né? Olho por olho. Cegou, fica cego. Mas quem diz, por exemplo, que a pessoa não pode vir e ser, na próxima encarnação, ser um oftalmologista? Cuidando da vista alheia? Cuidando para que uma pessoa
que às vezes está com catarata, está perto de ficar cego, possa cuidar e devolver, restabelecer a vista de alguém? Por que a correção sempre terá que ser para nós através do sofrimento? Porque uma pessoa que foi lá e se descuidou do estômago, da alimentação, se deu ao vício da comida, a gente vira e fala, na próxima encarnação vai vir com uma gastrite. Por que a pessoa não pode voltar e ser, por exemplo, nutricionista, auxiliando os outros a não cometerem o mesmo equívoco que ela cometeu? Vocês conseguem imaginar o espírito superior, espírito de luz, espírito bondoso, né? A pessoa foi lá, por exemplo, vamos criar aqui um outro exemplo aqui agora. Vamos usar o anterior, vai, só para facilitar, depois eu uso os outros. O que falei de cegou o olho de alguém. Imagina ali, a pessoa foi lá e cegou alguém, daí vira e pede, implora para o benfeitor espiritual: por favor, me deixe auxiliar, corrigir meu erro. Me deixa eu cuidar dos olhos do semelhante, do meu irmão, para que eles não fiquem cegos. Uma vez eu tanto ceguei, agora deixa eu cuidar da vista. E o benfeitor misericordioso fala: não, sinto muito, tem que ser cego agora. Cegou, agora vem cego, sinto muito, não tem fim de papo. É assim que a gente entende a misericórdia de Deus? De uma forma sempre punitiva? Surda ao pedido daquele que errou? Sendo que a gente escuta, né, a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo: estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura a todos aqueles infelizes transviados que vêm do céu, tombam no abismo do erro. Estou muito tocado de compaixão pela vossa miséria e imensa fraqueza. Como poderia não estender a mão segura àqueles que, esperançosos do céu, tombam no erro? E a gente imagina que nós, nessa tentativa de nos reerguermos moralmente, de nos melhorarmos, apenas a dor, o sofrimento irá resolver. Mas aí a gente vê, por exemplo, no livro do Céu e Inferno, de Allan Kardec, o Código Penal da Vida Futura. Não, é necessário 3 coisas para a reparação de um erro: o arrependimento, expiação e reparação. Então não adianta ela se arrepender e corrigir se ela não passar pela dificuldade. Mas quem disse que essa dificuldade terá que ser o sofrimento igual? Eu posso falar assim, a gente vê, por exemplo, né, no exemplo que eu dei do oftalmologista, eu vou usar esse exemplo porque é um exemplo bem prático, mas não é o único, eu vou jogar outros assuntos ainda. Quem disse, por exemplo, que o oftalmologista, para cuidar dos olhos dos outros, não passou por dificuldade, não passou pelo sofrimento de estudar horas e horas sem fim, para passar num vestibular de medicina? Quem disse que isso aí não é o sofrimento reparador? Não serve de expiação? Onde está escrito que isso não serve? Que textos temos utilizados para justificar os nossos preconceitos? Vamos usar outro exemplo para não falar só da medicina. Uma pessoa que, por exemplo, muitas vezes induziu os outros ao crime, manipulou multidões através de sua palavra, levando a acontecimentos terríveis. Quem disse que numa próxima encarnação terá que voltar mudo, para não falar mais, para não convencer ninguém mais ao mal através de sua língua? Quem diz que ele não pode voltar e ser professor, para que através da palavra eduque aqueles que no passado ele fez as pessoas se perder? Porque ele não pode, por exemplo, vamos pensar em outras profissões, porque a gente pode pegar isso em tantas situações. Quem diz que uma pessoa que, por exemplo, não encheu a vida dos outros de mentiras, enganando as situações, levando eles a, muitas vezes, ser presos injustamente, terá que sofrer uma prisão semelhante? Será que não pode vir, por exemplo, como um advogado e defender aqueles que estão sendo acusados injustamente? Por que nós sempre pegamos essa situação e colocamos só do lado punitivo? Porque se eu vou na casa de alguém e quebro o vaso de uma pessoa, de propósito ou sem querer, a justiça, por acaso, é que ela vá na minha casa e quebre um vaso da minha casa também?
O correto não seria eu limpar esse vaso e comprar um novo? Então, se eu derrubei sem querer, já estou ali arrependido, ou de propósito depois, ai meu Deus, me desculpa, mudei de ideia, me arrependi, não devia ter feito isso. O que eu devo fazer? Reparação, limpa, arruma, tira os cacos, compre um vaso novo e dá para a pessoa. Tá, então, mas você reparou, cadê a expiação? Cadê o sofrimento que o pessoal tanto quer? Quem diz que muitas vezes lá, catando os cacos quebrados, a pessoa não vai se cortar? Não tem dificuldade de pegar ali com cuidado, o próprio esforço de abaixar, de ficar lá tirando todos os cacos de onde caiu, transpirando ali aquele cansaço. Quem disse que isso não serve como trabalho reparador? É necessário, por acaso, que na expiação a pessoa vai lá e quebra um vaso meu também? Ou que uma outra pessoa, um terceiro desconhecido, vai lá e quebra o vaso da minha casa? Porque é assim que muitas vezes nós temos colocado a justiça divina. Eu cometi o mal, alguém vai cometer esse mal comigo, eu tenho que passar pelo mesmo mal. Por que nós não podemos compreender que misericórdia, não sacrifício? E tanto ouvimos, né, sobre o perdão, perdoai 70 vezes 7, achamos que Deus não vai nos perdoar pelo nosso erro. Tantas vezes ouvimos, sede misericordioso com seu semelhante, não torneis mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Que achamos que o mal que nós cometemos será corrigido com o mal de volta para mim? Ah, mas então, como é que você explica toda essa situação, toda essa dor, essa dificuldade que todos passamos, essas provas e expiações? A gente pega um caso que Humberto de Campos conta, de uma pessoa que muito fez de mal, numa encarnação, ele não entra em detalhes, mas que cometeu atrocidades terríveis, matou, mutilou, fez de tudo que a gente pudesse imaginar de mal. E que, arrependido na espiritualidade, então arrependeu-se, ele ora a Deus, pedindo que ele possa nascer cego, surdo, mudo, sem movimento de membro, assim, todas as atrocidades aí que pudesse imaginar de doença, de nascimento, ele pede que ele passasse porque ele estava arrependido. Então ele pede, assim, de coração, que pudesse passar por tudo isso para que sentisse na pele o que ele causou aos semelhantes. E daí veio a resposta do pedido dele. Veio um anjo ali trazendo a seguinte mensagem: misericórdia quero, não sacrifício. Você quer corrigir o mal que você fez? Trabalhará 30 anos na mediunidade, levando auxílio e conforto aos semelhantes. Entretanto, tão logo ele reencarnou, quando começou a trabalhar na mediunidade, passaram-se 1 ano e meio, 2 anos, começou a desanimar, sentiu que havia muita cobrança, uma necessidade de rigor muito forte, achava ali que estava acima da situação, que ficava todo mundo lhe criticando, que a sua mediunidade estava acima dos demais, e passou a encarnação inteira e não trabalhou no bem. Não fez o seu trabalho em favor do semelhante. No que então vem a conclusão. Se não aceitamos o caminho do amor, aí então virá o caminho da dor. Não aceitou a oportunidade de trabalho redentor. Estava tão arrependido, mas quando lhe foi dada uma oportunidade de correção sem dificuldades tamanhas, desanimou pelas próprias dificuldades que encontrou. Então viria novamente numa nova encarnação e passaria por todas as dificuldades que tinha pedido anteriormente. Mas não foi a primeira opção. Não foi o primeiro caminho. E nós insistimos em achar que o primeiro caminho da nossa correção é sempre a dor e o sofrimento. Nos esquecemos que antes daquela espetada que nos empurra para frente, o aguilhão que vai nos empurrando pela dor da espetada, tem a atração do amor de Deus, nos convidando a nos aproximarmos dele. Nós não temos que caminhar sendo empurrados, chicoteados. Podemos caminhar pelo próprio amor de servir. Mas daí virá da consciência de cada um. Como temos aproveitado o nosso tempo aqui na Terra? Temos buscado alcançar esse amor divino
que nos foi ensinado? Porque Maria de Magdala, ao ouvir as palavras de Jesus, renunciou a todos os prazeres da terra para buscar o amor divino que Jesus havia ensinado. Paulo, na estrada de Damasco, ao encontrar-se com Jesus, se arrependeu de todos os crimes, toda a violência que tinha cometido e se dedicou durante mais de 30 anos, incessantemente, no trabalho de amor aos semelhantes. Sofreu, sim, sofreu perseguições, mas não como simples correção pelos erros cometidos, mas sofreu em missão, por amor ao Evangelho. E por que nós temos dificuldades de compreender essa lição de que o amor cobre a multidão dos erros? Esse amor divino, que é essa essência de Deus. Esse amor que há também em nós, esperando para desabrochar. Quando é que nós iremos querer agir por esse amor? Quando nós vamos começar a utilizar desse amor e estendê-lo ao semelhante? Porque esse amor não surge de nós. É como uma chuva de bênçãos. Ela se derrama do alto até nós. E daí se espalha pela superfície. Então, Deus nos envia todas essas bênçãos. Deus nos ama infinitamente. E é nosso dever compartilhá-lo ao semelhante. É o que a gente encontra, por exemplo, no filme A Cabana, não sei quem já assistiu, o momento ali que tem toda aquela representação simbólica e a figura ali que representa Jesus vira e fala: eu não me importo como vocês o chamam. Eu só quero que as pessoas mudem depois de conhecer o pai, o papai. Saber como é se sentir completamente amado. Esse amor incondicional. E que também nós devemos ter. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo, o teu semelhante, como a ti mesmo. Esse amai-vos uns aos outros como irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Esse fora da caridade da salvação, mas essa caridade que representa a benevolência, indulgência, perdão em todas as circunstâncias de nossa vida. Esse amor sublime, que é o único que nos faz caminhar para a vida suprema. E assim, deixo aqui essa reflexão. Pensando que, diante de tanta dificuldade que nós temos, diante de tanta dor, de sombra que ainda há dentro de nós, que o amor possa ser esse combustível que acende essa luz em nós. Porque em meio a tanta escuridão, quando nós acendemos a luz brilha e ilumina tudo à sua volta. Deus disse: haja luz, nos iluminemos por nossa vez. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Porque ninguém acende uma vela para deixá-la sobre a vasilha, mas coloca-se sobre o candeeiro para que seja visto por todos. Então brilhemos a nossa luz. Alcancemos esse amor verdadeiro que produz essa bendita claridade na alma. Porque a luz brilha nas trevas e as trevas não a pode reter. Então busquemos alcançar esse amor. Mas se nós não sabemos por onde começar, se nós olhamos nossa vida agora à nossa volta e não sabemos o que fazer, comecemos por duas coisas. Primeiro, com humildade, assim como Paulo, vamos falar: Senhor, o que queres que eu faça? E em segundo lugar, assim como lá no Sermão do Monte, uma pessoa virou para Jesus e falou: Mestre, nos ensina a orar. No que ele disse, a oração do Pai Nosso. Parafraseemos por nossa vez e digamos: Mestre, nos ensina a amar. Façamos esse pedido sincero. Senhor, nos ensina a amar. Amar como o Senhor nos amou e nos ama até hoje. E para que nós comecemos nosso dia a dia: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a reflexão que eu quis aqui trazer, que tanto me tocou
e que eu espero que possa ter tocado um simples coração. Para fazermos agora aqui nosso encerramento, né, que foi falado para que eu fizesse aqui a prece final, gostaria que todos pudessem se unir em pensamento, né, em oração. Eu gostaria de pedir permissão para fazer a prece, oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. E onde houver erros, mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive da vida eterna. Muito obrigado pela paciência, pela presença. Que Deus abençoe o coração de cada um de nós, para que nós possamos sentir pulsando dentro de nosso coração esse divino amor, essa divina caridade. Porque Jesus não nos pediu muito, como dizia o Chico. Não pediu que nós escalássemos o Monte Everest ou que corrêssemos uma maratona. Apenas pediu que nos amássemos uns aos outros, como Ele nos amou e nos ama até hoje. Muito obrigado.